de perder o povo. Sejam bem-vindos. O André, não sei como é que ele configurou aí. Vocês já estão vendo os nossos convidados de hoje. Sejam bem-vindos, bem-vindas todos ao nosso Mundo é um Moinho. Hoje, dia 27 de fevereiro de 2025, chegamos ao último moinho do mês de fevereiro e já no clima de pré-carnaval. Né? E o nosso bloquinho hoje está agitado, hein? Nosso bloquinho hoje tem três convidados, né, de maneira singular. Né? Hoje vai ser bem festivo aqui, né? Vai ser um encontro de júbilo e também de muita reflexão, como vocês sabem, reflexão crítica. Curta, dê o seu like, faça já deixe as suas questões, compartilhe para que a palavra do Mundo é um Moinho possa chegar mais longe, possa chegar a pessoas que não sabem que ela está por aí circulando. Não? É um prazer ter vocês aqui no nosso programa semanal de Relações Internacionais, de Geopolítica, de Economia Política Internacional. Muito obrigado a toda a comunidade, Dona Silvia, Ana Maria Bem, Vânia, boa noite, seja bem-vinda. Escreva de onde você está falando, diga para nós, grande Nelson Candelária, indelével Nelson Candelares. Diga para nós de onde você está falando, Nádia Leite, de que lugar do Brasil, do sul global, do mundo. O mundo é um molinho, olha só. O Ápice está empolgado, hein? Célia Lacerda, que maravilha, Célia Lacerda. Compartilhe, olha a Andréia aí. Feliz aniversário, Andréia, aniversariante aí de ontem. Fiel aqui conosco, muito obrigado pela sua presença inestimável. Marília Porfírio, hoje eu estou conseguindo ler bem que eu estou no computador, tá, pessoal? Não estou em casa, mas estou no computador. Lilian Proença, sempre conosco aí. Boa noite, queridas. Muito bom ver você aqui novamente. Pessoal, eu vou começar aqui porque hoje nós temos muitos convidados, né? E o debate promete, né? Vocês viram aí o nosso tema. E eu já vou começar nesse tema para esquentar os tambores aqui, porque o time que vem é um time muito forte, como vocês vão ver já já. Vou começar o editorial aqui e, através desse editorial, nós vamos abrir para o programa. Né? Nós vivemos, hoje, uma desordem internacional. Isso que eu vou abordar aqui nesse editorial. E esse é o título provocativo do programa. A ordem internacional liberal acabou. Ela não existe mais. Ou a chamada ordem internacional baseada em regras, como dizia muito bem os últimos democratas da Casa Branca, o Blinken, Sullivan, Biden, Kamala Harris. Eles chamam de a ordem internacional baseada em regras. Ela acabou, isso não existe mais. Chegou ao seu fim, ao seu esgotamento. Nós vivemos um outro momento, onde essa ordem chegou no seu limiar e não tem uma nova ordem pronta, normalmente, como é nos processos históricos. Quando a gente chega ao esgotamento de um tempo, de uma ordem, enfim, de um amálgama de regimento internacional, de governança global, não acaba num dia e no outro dia acabou na terça-feira tarde e na quarta-feira de manhã está pronto. Não é isso. Nós estamos vivendo um momento de desordem internacional. Enfim, alguns analistas independentes mais espirituosos nos Estados Unidos estão dizendo que é uma ordem internacional, a nova ordem internacional é uma ordem internacional baseada agora não em regras, baseada em tarifas. Não é isso que o Trump está propondo. Não? Mas não é disso que se trata. A ordem internacional liberal construída há quase 100 anos atrás, 80 anos atrás, depois da Segunda Guerra Mundial, que é a ordem internacional de Bretton Woods, em termos da arquitetura financeira e econômica internacional, com o Banco Mundial, com o Fundo Monetário Internacional, o FMI, com
o GATT, que se tornou a OMC, Organização Mundial do Comércio, que está travada há mais de uma década, que não funciona mais, e cujo principal sabotador é ninguém mais e ninguém menos que o grande criador dessa instituição, para garantir os seus próprios interesses na sua criação, os Estados Unidos, a potência vencedora, a grande potência vencedora da Segunda Guerra Mundial, com Hiroshima e Nagasaki, incontestavelmente, ao lado, claro, da União Soviética, no momento bipolar, do outro lado, e a Inglaterra ali junto, né? A Inglaterra, né? Pegando carona com os Estados Unidos. Mais pela habilidade, pela astuciosa raposa Churchill do que qualquer outra coisa. Não? A Inglaterra vai ajudar a definir a chamada cortina de ferro. Mas a ordem internacional liberal, que criou as principais instituições globais, as regras, o que é legítimo e ilegítimo, o que é justo e injusto, o que é moral e imoral, e a ordem é sempre criada por quem? Pelos vencedores. E pelos vencedores de um grande conflito mundial. Foi assim na primeira ordem mundial do sistema. No nascimento, no Big Bang do sistema internacional. Quando nasceu o sistema interestatal capitalista. Em 1648, na chamada Paz de Westfália. Foi depois da Guerra dos 30 Anos. E depois da Guerra dos 30 Anos, as potências vencedoras estabeleceram as regras em Westfália. Razão de Estado. E ali foi a primeira aula, que vai durar até quando? Ela dura até que ela seja contestada. Mas que ela seja contestada de uma maneira tal que aquelas potências estabelecidas e vencedoras não conseguem mais sustentar aquele regime vencedor, aquele padrão de regra, aquela ética vencedora, aquelas instituições internacionais e organizações multilaterais vencedoras. Ela vai resistir até as guerras napoleônicas. Depois, na virada do século XVIII para o XIX, tem as guerras napoleônicas, aquela ordem ficou velha, ela não sustenta mais. Vem a vitória inglesa sobre a França napoleônica. Não foi só a inglesa, mas contou com os aliados ali, mas a Inglaterra sai com uma grande bandeira vencedora. Depois eles vão estabelecer uma paz. É sempre assim, uma guerra e paz. Guerra e paz. Já diria Raymond Aron. Guerra e paz entre as nações. Vai no Congresso de Viena, logo depois das guerras napoleônicas e da vitória inglesa e de seus aliados, a Inglaterra vai chamar quem? Os vencedores. Os derrotados sentam lá, mas só para impor para eles o saldo da derrota. Só para impor os custos da derrota. Eles não arbitram, eles não apitam em uma nova ordem internacional. E ali vai ser estabelecida a ordem do século XIX, na chamada Era Vitoriana, da hegemonia inglesa, com a libra esterlina como moeda padrão, junto com a libra e o ouro. E vai se estabelecer ali o século inglês, o século XIX, a Revolução Industrial inglesa, primeiro, e a potência marítima inglesa e a potência militar inglesa. Isso vai durar até quando? Até que ela seja contestada. Até que ela seja contestada, mas de uma maneira tal em que ela mesma, essa ordem, e os seus vencedores não conseguem mais sustentá-la. Isso vai se dar no final do século XIX, com a Revolução Meiji no Japão. O Japão se torna industrial, entra na segunda Revolução Industrial, se militariza, começa a fazer uma política de acréscimo de poder. Pela primeira vez fora desse sistema, que é um sistema até então interestatal e europeu, eminentemente europeu. Você tem um ator de fora. E, simultaneamente, nos Estados Unidos, que resolvem o seu grande conflito numa guerra das mais sangrentas, que é a Guerra Civil Americana. O Norte vence o Sul, impõe um modelo de sociedade sobre o Sul, eu estou simplificando aqui, obviamente, impõe o seu modelo de sociedade. Os Estados Unidos entram também na segunda fase da Revolução Industrial e começam a disputar espaços hegemônicos, não só na América, eles já tinham declarado a doutrina Monroe, a América para os americanos, mas na Ásia, em demais continentes do sistema internacional e regiões, com os velhos países europeus que fundaram esse sistema
interestatal e capitalista no século XVII, ou no longo século XVI, como diria Brodel. Começou mais ou menos em 1450 e foi terminar em 1650, com o nascimento do próprio sistema internacional. Depois na Primeira Guerra Mundial, isso não se resolve. Você tem um encontro ali de Japão querendo entrar nesse núcleo de potências dominantes, Estados Unidos querendo entrar, e você tem principalmente dentro do núcleo europeu, a Prússia, de Bismarck, que vai se unificar, vai se tornar Alemanha. Tudo mais ou menos ali na mesma época. Ali no último quartel, praticamente, dos últimos 30 anos do século XIX. A Alemanha, Bismarck, faz o Zollverein, unifica a Alemanha, faz 3 guerras seguidas dentro da Europa, ganha as 3, faz uma política protecionista, como a Revolução Meiji faz lá, como os Estados Unidos fazem no norte. Trump agora, no discurso dele, ele citou o McKinley, que é o último presidente do século XIX americano. Extremamente protecionista. Esses liberaloides aí que estão infestados em todos os lugares, são igual baratas voando. Os Estados Unidos é o país mais liberal do mundo. Os Estados Unidos foram o país mais protecionistas do mundo até a virada do século XX, do 19 para o 20. Quando nós entramos em 1900, os Estados Unidos já são a maior economia do mundo. Não é mais a Inglaterra. E a Alemanha é a segunda. Em 1900. A Inglaterra é só a terceira. E os Estados Unidos vão ser a maior economia de fora a fora, de 1900 até a virada do 20 para o 21. E ainda assim. E essa ordem estoura na Primeira Guerra. O Hobsbawm trata a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, grande historiador, Eric Hobsbawm. Nascido em Alexandria, né, o egípcio Eric Hobsbawm. Trata como uma guerra só, uma segunda guerra de 30 anos, que começou em 14 e não se resolve em 18, 19, vai se resolver só em 45. E ali, mais uma vez, você tem, finalmente, os vencedores sentando na mesa, estabelecendo uma nova ordem. Está ali Churchill, está ali Franklin Delano Roosevelt, está ali Joseph Stalin. E não em uma rodada, como foi em Viena, como foi em Westfália, ou como foi em Versalhes, depois da Primeira Guerra Mundial, mas em 3 rodadas. Em Alta, Potsdam e São Francisco, principalmente em Alta, que é a mais importante delas, eles vão definir a nova ordem mundial. E ali se define que mais ou menos 1/3 do mundo ia ficar sob os auspícios do Exército Vermelho soviético e 2/3 do mundo sobre a égide liberal estadunidense e inglesa, né? Tá certo? Como uma filial menor, né? Dando suporte ali, né? Isso é estabelecido e assim vai até a vitória na Guerra Fria, quando essa ordem internacional se torna realmente global. Realmente global. Aí se torna a ordem internacional global. A partir da derrota soviética, do desmantelamento da União Soviética, da queda do Muro de Berlim e do fim da bipolaridade, ela se consolida como uma ordem internacional liberal, cujas principais instituições internacionais foram firmadas não em 91, mas em 44, 45. Até 48, 49. O GATT, que se tornou a OMC, a própria nação, as organizações das Nações Unidas, na Carta do Tratado de São Francisco de 44, a ONU, a OTAN, que é o grande braço militar dessa ordem, e essa ordem acabou. Ela acabou porque, simplificadamente, a partir dos anos 70, a China começa a ascender novamente. Ela passou por 1,5 século de humilhações, mas ela ascende. E quando ela vai ascendendo, e chega no século XXI, ela se torna tão grande e tão poderosa, ela explode essa ordem. Ela explode. A ordem não comporta mais. Não comporta a grandeza e a força de um competidor do tamanho da China para as potências vencedoras, no caso, para os Estados Unidos. De maneira que os próprios Estados Unidos, diante da ascensão chinesa, eles
declaram guerra comercial, guerra tecnológica, uma competição global com a China, a partir de Trump 1, e, ao mesmo tempo, começa a atacar a própria ordem internacional que eles mesmos criaram e que eles mesmos sustentaram. E que é reflexo não só da vitória da Segunda Guerra Mundial e reafirmada nos últimos 30 anos na Guerra Fria, mas é reflexo da hegemonia euro-americana, se não dos últimos 80, dos últimos 300 anos de sistema interestatal e capitalista. E ao crescimento chinês e a aliança sino-russa, a atração que vai trazer com a aliança russa, que vai deixar os Estados Unidos completamente intimidados, perdidos nisso. De maneira que os próprios Estados Unidos vão ser quem passa a atracar a ONU, a sair do Conselho de Direitos Humanos da ONU, os acordos do clima, os acordos de Paris, lá atrás já de Quioto, o Conselho de Segurança das Nações Unidas, lá atrás já em 2003, com Bush, na doutrina Bush, na invasão do Iraque, na maior mentira já contada diante de todo mundo, nesse grau de seriedade, com Colin Powell, os falcões republicanos, Dick Cheney, Paul Wolfowitz, Joe Bolton, depois Condoleezza Rice, todos eles forjando armas de destruição em massa que não havia no Iraque para justificar uma guerra que atolou os Estados Unidos no Oriente Médio e que depois volta com tudo em Trump 1. Que passa a atacar não só, atacar também a OTAN, a própria OTAN, os aliados europeus. Mas isso é fruto do desconcerto diante da ascensão chinesa. A ascensão chinesa explode essa ordem. E é isso que nós vamos tratar, né? Enfim, nesse debate de hoje, vamos tratar no decorrer, como a gente já vem tratando, né? Mas vamos tratar aí nos próximos debates. Bom, sem mais delongas, André, nossos ilustres convidados e convidadas, por favor. Boa noite, Pedro. Só te pôr nossos convidados aqui, né? Só lembrar o pessoal, né? Deixar o seu like aí, compartilhar essa live, mandem superchats com perguntas, comentários sobre nossos convidados, mais que especiais hoje, né? Hoje, pela primeira vez, né, Pedro? 4 doutores aqui para falar. Menos eu, que nunca vou ser porque eu tenho juízo. Eu não sou que nem vocês, tudo maluco. Nós temos aqui, né? Começar com a Você já Ana é pós-doutor, aqui. André. Sempre vem aqui conosco. Não, faz tempo que não vinha, né, Pedro? Mas agora está aqui conosco também. Também agradecer também o professor também, Fernando Horta. Também já sempre está aqui com a gente. Esteve no final do ano passado, voltou e agora pela primeira vez. Um agradecimento especial também para o professor Wagner Iglesias, da USP, do Programa de Pesquisa na América Latina da USP. Então, também muito obrigado. Professores, a bola é sua, Pedro. Manda bala. Ô, Wagner, obrigado, André. Ô, Wagner, vou te dar boa noite aqui primeiro, porque você está estreando aqui no Moinho, já um conhecido do nosso Observatório de Geopolítica das segundas-feiras. A comunidade do GGN já te conhece muito bem e já te admira, mas aqui no Moinho é a primeira vez que você está vindo, de muitas e várias, tenho certeza disso. Então já vou te dar boa noite, seja bem-vindo, muito obrigado pela presença, Wagner. Ô, Pedro, muito obrigado, eu é que agradeço, e também eu agradeço você me chamar em primeiro, porque eu fui o primeiro a chegar na sala aqui, não tinha ninguém, eu cheguei muito cedo, e eu queria já te parabenizar, Pedro. Eu queria te parabenizar porque você defendeu seu doutorado, né, essa semana, e eu estou ansioso para poder ler a sua tese, né, você é um cara que reflete muitíssimo bem, acabou de demonstrar isso, né, a respeito do mundo contemporâneo, e também agradecer ao André pelo convite, e saudar Ana e Fernando, né, são duas pessoas que, sempre que eu posso, eu acompanho as entrevistas ou os programas, né, que tanto a Ana quanto o Fernando participam na imprensa progressista desse país. Que maravilha, obrigado, viu, Wagner? Vou dar boa noite para o Fernando também, grande Fernando, seja bem-vindo. Estou te devendo uma visita lá, mas agora vai se realizar, se Deus quiser, lá no nosso programa, lá no 247, né? Nossos queridos amigos.
Sempre uma alegria te ver aqui, Fernando. Você é de casa já. Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado pela presença. Obrigado, Pedro, pelo convite. Um abraço para a queridíssima Ana, para o Wagner e para o André, que está sempre aí na confusão, na correria. Vou cobrar, viu, Pedro? Vou cobrar para a gente poder conversar, porque a última vez que você esteve lá, o pessoal adorou demais, né? Então, fique tranquilo que vai ver o momento da gente fazer a volta. Maravilha, vai ter sim. Aninha, querida, a Aninha aqui é amada da comunidade, amada das gentes, a nossa militante da esperança, Ana Prestes. Sempre, além de uma honra, é uma alegria, é um prazer te receber, Ana. Fiquei muito feliz que você pôde hoje, quando você mandou a mensagem já quase no fim do dia, né? Muito obrigado, viu, Ana, pela sua presença. Muito feliz que você está aqui. Obrigada, Pedro. Obrigada, gente, pelo convite. Obrigada ao André aí. Eu quase não vi, mas deu certo, ainda bem. Queria muito estar aqui, principalmente nessa noite especial, com o nosso novo doutor. Só faltava o título, já é um doutor aqui há muito tempo, mas agora veio esse título. E um prazer também estar com o Fernando, estava com saudade, faz tempo que a gente não interage aqui nessas lives, nossas, de todos os dias, né, de cada dia, e é um prazer estar com o Wagner também, e a comunidade que está aqui com a gente no chat, e nos assistindo. Que maravilha. Obrigado, Ana, obrigado. Eu vou começar por ordem de chegada aqui. Vou começar contigo, Wagner. Um abraço para a Mari aí, que foi minha colega em Campinas. Obrigado. Wagner, vou começar contigo. Como é que você vê essa conjuntura? Né? Como é que você vê, enfim... já vou passar direto para você, porque eu já falei muito, né? A proposta, a provocação, né, que nós colocamos aqui, né, a desordem mundial. Cara, a primeira coisa, eu não posso, obviamente, falar por você, ou pela Ana, ou pelo Fernando. Eu vou falar, obviamente, por mim. Quando veio o convite para participar dessa mesa, obviamente que foi uma honra poder estar aqui pela primeira vez no Mundo é um Moinho, que inclusive é um espaço muito importante de discussão do mundo contemporâneo dentro do debate brasileiro. Mas me veio também uma certa insegurança, pelo seguinte, cara, qualquer fala que a gente fizer, pelo menos eu acho isso, ela corre o risco dela envelhecer rápido e envelhecer mal. Mais rápido do que mal, talvez. E eu estou dizendo isso porque a gente está diante de um governo, né, que é o governo Trump 2, que é uma loucura, é uma metralhadora de produção de decretos, de anúncios, de medidas, né, de notícias, né? Que como estávamos discutindo um pouquinho aqui antes de começar a transmissão, é uma estratégia, é um método que a extrema-direita usa. Em outros lugares do mundo também já foi usado, mas acho que o governo Trump usa da maneira mais competente possível essa estratégia, esse método, porque ele é um método que paralisa, dentro do debate político estadunidense, ele paralisa o Partido Democrata. A nível mundial, ele paralisa outros governos, ele paralisa as instituições multilaterais, ele paralisa a academia, os analistas, enfim. Então, pode ser que a gente esteja falando algumas coisas hoje, no decorrer do nosso debate, acho eu, que na semana que vem já tem outros elementos que a gente nem está conseguindo ainda visualizar agora, ou daqui a 15 dias, ou daqui a 2 meses, que tornem um pouco diferente o que a gente vai tentar debater hoje e as conclusões que a gente vai tentar tirar hoje, né? Porque exatamente a gente está diante de um governo muito diferente de vários outros governos dos Estados Unidos, que eram muito mais, entre aspas, previsíveis, né? A gente conseguia mais ou menos estabelecer uma previsão de estratégias de médio e longo prazo, e eu acho que com esse governo a gente não consegue, né? Tem a impressão que não consegue. Eu começaria fazendo coro, Pedro, ao que você disse, é isso mesmo, é o que eu já tinha colocado aqui no meu roteiro, né, das coisas que eu gostaria de falar. Eu acho que o que esse governo Trump está fazendo, né, e está trazendo para o mundo é desnudar aquilo que já estava aí, né, que já estava quase que caindo de maduro, né, que é esse grande fenômeno dos nossos dias, que é essa desordem global, o esgotamento da ordem internacional liberal, como você falou, né, que foi aquele modelo de governança, não quero ficar te repetindo aqui, né, mas bem rapidinho, modelo de governança que os Estados Unidos, né, elaboraram, né, criaram junto com seus aliados no imediato pós-guerra. Então lá a Organização das Nações Unidas, Fundo Monetário, Banco Mundial, as agências da ONU, né, acrescentando aqui um elemento a mais em relação ao que você falou, a OMS, a FAO, etc., todas as subdivisões das Nações Unidas, né, a rodada GATT, a Organização Mundial do Comércio, etc., né,
E, de certa forma, eu não estou trazendo talvez nenhuma novidade, mas, de certa forma, quando a União Soviética se desmancha, quando ela desaba, a impressão que tínhamos à época, que tanta gente teve, é que essa ordem se reafirmava, né? Que ela se refortalecia. E aí a gente lembra aquela referência tão senso comum, tão lugar comum, mas que é inescapável, o Francis Fukuyama, né, um funcionário do Estado estadunidense, nipo estadunidense, que falou no tal fim da história, quando a democracia liberal e a economia de mercado deveriam, né, provavelmente se espraiar por todo o globo, por todo o planeta, e viveríamos felizes para sempre, sem conflitos. Obviamente que aquilo era um devaneio ideológico dos mais bizarros, né? E rapidamente já se viu que aquilo não era factível, né? Mas, de toda forma, eu acho, né? E aí talvez colocar aqui, Pedro, uma provocação ao que você disse. Eu não tenho certeza se esta ordem que os Estados Unidos construíram no segundo pós-guerra, se ela é uma roupa muito pequena, onde não tem tanto Estados Unidos quanto China. Porque se nós analisarmos o que a China tem feito desde o final dos anos 70, quando ela vai para o mundo, quando ela efetivamente se abre para a economia mundial, a China tem apostado, de certa forma, no fortalecimento dessa ordem multilateral. Talvez com a sua democratização, o seu aprofundamento, a sua capilarização para outros atores que não tinham voz, né? Mas, de certa forma, a própria OMC, a China entra na OMC, né? E vai tentar trabalhar lá dentro, né? Ao longo das últimas décadas, né? Não sei se ela estaria junto, né? Se hoje o Xi Jinping e Pequim estariam juntos com Donald Trump na dinamitação desta ordem do pós-guerra, ou talvez na sua reforma, não sei, não tenho muito isso certo assim na minha cabeça, mas, de toda forma, me parece que os Estados Unidos estão muito conscientes e aí eu termino, tá? Estão muito conscientes do seu declínio. A gente ainda não pode falar em decadência, porque continua sendo um país poderosíssimo, né, em várias instâncias, na tecnológica, econômica, cultural, ideológica, militar, mas há um declínio relativo dos Estados Unidos. E a impressão que eu tenho, né, mas aqui precisaria pensar mais, trabalhar mais, mas é uma reflexão que eu trago para a gente pensar junto. A impressão que eu tenho é que os Estados Unidos vão tentar consolidar o seu quociente de poder, né? O seu quociente de poder hoje, primeiro, de fato, ele não vai conseguir consolidar esse quociente de poder, ou seja, segurar alguns anéis, ter que ceder alguns, mas segurar outros, né, nas suas mãos, se ele estiver dentro dessas arenas de negociação multilaterais. Então, por isso, a dinamitação das agências, das arenas de negociação internacionais. E, finalmente, né, acho, o governo Trump está propondo aí uma reunião tripartite com China e com Rússia. Talvez alguma coisa que a gente poderia chamar um dos pontos dessa reunião, provavelmente a partilha da Ucrânia, né? Eu acho que a tendência de Washington sobre o governo Trump, e aí termino, para a gente começar essa primeira reflexão, é tentar consolidar aquilo que os Estados Unidos entendem hoje sob a direção de Trump, de Musk, etc., como as suas áreas naturais e, digamos assim, mais fáceis de manter o seu poderio. E aí, dentro dessas áreas naturais, estaria a América Latina, né, que eu acho que é um tema muito caro para nós, ao passo que vai ter que dividir outras áreas de influência com essas duas outras potências, né. Bom, mas só para a gente começar, não sei se foi muito caótico aqui, desculpe, mas só para a gente começar a pontuar algumas questões, né, para ouvir os colegas também e debater em conjunto. Obrigado. Foi excelente, foi excelente, Wagner, como de hábito, né, suas intervenções aí. Só isso aí já dá para a gente fazer uma vigília aqui, né, só das provocações que você levantou aí. Aninha, eu vou passar de primeira para você, Ana Prestes. Como é que você vê toda essa conjuntura aí? Ela é uma desordem mesmo, como você diz, né, Pedro? Muito boa a sua introdução, estou de acordo aí com a sua avaliação global, e vejo assim também. Talvez a gente esteja vivendo aquilo que o Arrighi falou lá atrás no Adam Smith em Pequim, né? Ali naquele livro ele antecipa muito dessa decadência caótica, perda de hegemonia, né, dos Estados Unidos, como seria isso, a ascensão da China no sistema, né, no sistema mundo, né, como ele é
essa leitura do Braudel, né, dos grandes ciclos hegemônicos, né, das mudanças que marcam, né, o fim de um ciclo hegemônico. Então, às vezes eu tenho a sensação de que a gente está neste lugar braudeliano do liquidificador ali de uma transição de hegemonia. E aí eu concordo com o Wagner, a gente corre o risco de se precipitar ou falar coisas que podem, daqui a pouco, né, serem ultrapassadas rapidamente, né, por conta da dinâmica. Mas eu acho que a gente tem um mapa geral, assim, a gente tem uma noção, uma fotografia geral de que há uma desordem, né, de que há uma transição daquele mundo que se conhecia até o final do século XX, e esse mundo que a gente vive hoje, já aí na terceira década do século XXI, que foi muito marcado por, primeiro, uma impressão de que no pós-Guerra Fria a gente poderia ter um unilateralismo. Os americanos achavam isso, né, que eles seriam unilateralismo, não, uma unipolaridade, né? Conseguiriam por um tempo manter uma certa unipolaridade, e isso acabou se desmanchando talvez mais rápido do que a gente imaginava e até do que eles mesmos imaginavam. Então, acho que eu vejo esse lugar também, numa transição para uma multipolaridade, né? Aí tem todo um debate, né? Tem gente que acha que a gente já está no mundo multipolar, tem gente que acha que a gente ainda não está nesse mundo multipolar, que a gente está a caminho dele. Então, esse também é um debate também a ser localizado aqui no nosso diagnóstico, né? Dentro dessa desordem, né? Onde estamos. Uma deterioração muito forte dos arranjos herdados, né, do século XX, tanto do pós a Segunda Guerra Mundial, como também do pós-Guerra Fria, e aí a gente tem isso demonstrado não vou dizer um colapso, né, mas na dificuldade que o sistema Bretton Woods hoje, por exemplo, tem de se manter em pé, né? São o avanço dos BRICS e a mera... embora o Paulo Nogueira Batista Júnior fale, né, que falta muito ainda para você realmente, a partir dos BRICS, ter uma alternativa, mas o fato de você já ter isso na mesa, né, o fato daquela reunião de Kazan, você ter avançado, né, com alguns passos, né, como a guerra também da Ucrânia acelerou essa busca de alternativa ao sistema SWIFT, a contestação aí na prática, né, do dólar como a única ou a mais forte moeda corrente no sistema financeiro internacional. Então, tudo isso são sinais de deterioração do sistema como a gente conhecia, né, herdado do século XX. O sistema ONU, né, assim, não tem como falar que está funcionando depois desse genocídio, né, do povo palestino, do que a gente está assistindo, uma total falta de compromisso com qualquer regra do direito internacional. Você perdeu praticamente todas as balizas estão perdidas, né? O presidente Lula, ele tem sido muito perspicaz nesse sentido, e foi desde antes de tomar posse, né? Eu sempre localizo aquele discurso do presidente Lula na COP27, acho que é a COP27 do Egito, que ele foi em novembro, antes de tomar posse. Ali eu acho que ele tem naquele discurso dele tem tudo que ele vai tentar fazer e tem tentado, né, implementar ao longo do seu governo, e que ele bate muito na tecla da questão da governança global, né, do desastre dessa governança global, que você precisa de uma nova governança global. Isso está demonstrado. O presidente Lula muito antenado, muito sintonizado em localizar isso. Esse como um dos grandes debates da arena internacional. Brasil e China, nesse sentido, estão no lado antagônico do Trump, né? Porque defendem a multilateralidade, o reforço dos instrumentos multilaterais,
enquanto os Estados Unidos agora, com Trump, chutam tudo, né? Não existe parâmetro, não existe compromisso multilateral, o que ele puder jogar pelos ares, ele vai jogar. Então, eu vejo assim, eu vejo que a gente está nesta desordem típica de uma transição, de um momento de transição, que a gente não sabe quão longa será essa transição, mas que há uma queda relativa aí, né? Ainda não é uma queda que você possa considerar absoluta de forma alguma da hegemonia dos Estados Unidos, e neste momento aí fechar aqui com o velho Lenin e a teoria do imperialismo. No imperialismo, ele precisa de guerra para sobreviver, principalmente quando ele está se sentindo tão ameaçado como neste momento está se sentindo ameaçado o imperialismo dos Estados Unidos. Horta, agora ficou difícil para você, hein? Depois dessas duas aí, eu não queria ser o terceiro dessa mesa, não. Que doideira, cara. O nível aqui está muito alto hoje, meu Deus. Vai lá, Horta, eu já passo primeiro para você, de primeira para você. Quer dizer, deixa eu só situar aqui, né? Às vezes o pessoal vai chegando. O Wagner coloca uma conjuntura muito interessante, que é uma conjuntura que se apresenta no cenário, cada vez ganha mais forma. Esse falado, né? Alguns falam de um G2, Estados Unidos e China, que o Trump, enfim, Trump e China à mesa para poder, digamos, jogar o war, né? E definir ali as zonas de interesse e de influência. Agora se fala cada vez mais em G3, né? Com Putin na mesa também, e a partir daí definir os espaços, as zonas de influência, enfim, como é que vai funcionar a coisa. Se fala de uma ordem tripolar, né, em alguns lugares, alguns analistas, né, artigos de jornal, né, da imprensa, né, tem falado muito isso, enfim, tem falado de alguma maneira sobre uma ordem tripolar. Né. Ao mesmo tempo, a Ana coloca, né, um cenário de... para usar o Arrighi aqui também, né, para usar o Wallerstein e o Arrighi, mais até o Wallerstein que o Arrighi, mas o Arrighi também fala disso, de uma espécie de caos sistêmico que nós caminhamos, né, de imprevisibilidade, de caos sistêmico, e dentro dessa imprevisibilidade, uma coisa só se torna previsível. A Ana pode me corrigir, tentando traduzir aqui um pouco, mas se não foi isso, Ana, por favor, me corrija. Mas dentro dessa imprevisibilidade só tem uma coisa previsível, a guerra. Portanto, a coisa fica mais imprevisível ainda, né? A iminência da guerra, digamos assim. Então, Horta, eu jogo para você resolver os nossos problemas aqui e as agonias da nossa comunidade. Rapaz do céu, cara. Primeiro a gente já começa numa situação de ser o terceiro, onde o pessoal já exauriu grande parte das coisas, né, que tinha que ser dito. Depois você me larga essa boa. Não, só precisa resolver. Não vim para resolver nada, eu vim para confundir, inclusive mais. Vou citar o grande filósofo Chacrinha. Primeiro, agradecer demais a fala, né, tanto da Ana quanto do Wagner, e dizer o seguinte: eu venho da história, então eu tenho uma metodologia capital totalmente diferente da metodologia da ciência política. Eu não gosto de falar em ordem e desordem, porque isso depende do tamanho da lente que você vai colocar, né? Ordem liberal nunca foi uma forma de explicação para a mulher negra no interior do Congo, por exemplo, na sua vida, né? Assim como a Guerra Fria nunca poderia ter sido invocada para explicar torturas no período de 64 no Brasil ou na Argentina. Isso, na realidade, são apropriações que nós fazemos de um mundo que é bastante heterogêneo nas suas partes. Eu não gosto de pensar em ordem e desordem, gosto de pensar em rupturas e continuidades, que é a forma como a história costuma trabalhar. E, nesse sentido, eu acho que nós temos uma continuidade nesse processo, portanto, não consigo ver todo esse caos que está sendo colocado. Quer dizer, me parece que o capitalismo segue são, né? Como se diz em inglês, alive and kicking. E por são, não estou dizendo que ele que está saudável, estou dizendo são porque ele segue atuando,
né, como ordenador básico das nossas questões. Quer dizer, a demanda segue sendo o padrão de organização das nossas atitudes em todos os lugares. Agora, sinalizo aqui que existem 3 grandes rupturas hoje no mundo que estão fazendo, sim, grande parte dos homens velhos que foram criados no século XX deixarem de compreender as coisas como elas são. Primeiro, nós temos uma ruptura na nossa perspectiva econômica de crescimento infinito dentro de um mundo com recursos finitos, né? A ordem liberal jamais tinha previsto que nós chegaríamos a um determinado limite nesse processo e segue tentando gerar valor em cima de recurso zero, que é basicamente o que hoje as teorias de net zero na economia tentam dizer isso, né? Como é que eu faço para extrair cada vez mais valor de menos recursos materiais efetivos que eu tenho? Então, o planeta nos impõe uma discussão ou um questionamento que muda um pouco a figura do século XX. No século XX, se você queria ser liberal porque prezava a ideia da competição, ou se você pensava num socialismo porque imaginava que o mundo igualitário seria melhor, ou se queria um anarquismo, você tinha determinados sentidos éticos que te fariam escolher um ou outro. No século XXI isso não existe mais. A discussão hoje não é mais o que é melhor e o que é pior. A discussão é a seguinte: nós temos um planeta que está acabando. Todos os nossos ciclos, do ciclo do oxigênio ao ciclo do nitrogênio, passando por água, passando pelo consumo que nós temos aí de energia, né? A inteligência artificial, gente, a inteligência artificial consome o que uma cidade de 20 mil habitantes consome por dia para funcionar, para você, né, fazer brincadeira com o chat GPT. Então, assim, o planeta hoje não suporta mais isso. Isso é uma ruptura brutal, que os homens do século XX não sabem funcionar com isso. Tanto que o Trump simplesmente assumiu e já liberou o petróleo, vamos lá, temos que consumir, ponto final. A segunda grande ruptura, que eu acho que é essencial que a gente coloque aqui, é o que eu chamo de monopólio da palavra, né? Durante todo o século XX e nos séculos XIX e XVIII também, nós construímos conjuntos de pessoas que podiam falar e eram ouvidos. Originalmente era a igreja, depois passou a ser um conjunto de burgueses, detentores de espaços dentro da máquina pública, em seguida a universidade requisitou um espaço nesse processo, finalizou com o rádio e a televisão reorganizando esses espaços de fala. Quem fala, quem pode falar e quem é ouvido. O século XX é sobre isso. Nós criamos normas de linguagem, norma culta, a porra da crase, que todo mundo quer saber se você sabe usar ou não, senão você não escreve em jornal. Ou seja, tudo era criado com o objetivo de seccionar aqueles que podem ou não podem falar. Essa é uma ruptura brutal no século XX. No século XX, a criatura pega um celular e ela tem na sua mão, por um valor aí de R$600, R$500, uma parafernália tecnológica superior ao que a Rede Globo teve até os anos 80, até 82, 83, por exemplo. Né? Então, você imagina que isso dá voz a absolutamente todo mundo, inverte os fluxos de informação, coloca as estruturas de Estado em choque porque elas não detêm mais o monopólio da palavra, a academia não sabe mais o que faz, o judiciário não sabe quem é que ele manda calar a boca, quem é que ele deixa de falar, os grandes capitalistas não entendem efetivamente como é que essa coisa toda vai funcionar, e essa é uma ruptura que veio para ficar no século XX. E é óbvio que se você tem mais gente falando, se você tem mais agentes agindo nesse grande cenário, não dá para a gente falar em ordem de lá, ordem de cá, ou a ordem de um, a ordem de dois, porque eu começo a ter uma profusão de agentes capazes de fazer modificações. A Taylor Swift, se ela levantar amanhã a voz e resolver dizer alguma coisa, provavelmente, geopoliticamente, ela vai conseguir movimentar algumas cartas nisso, coisa que nos anos 80 nem Michael Jackson conseguiu. Né, que era o principal ícone na época. Então, assim, as coisas estão mudando. Né? E a terceira grande mudança que eu acho que é importante a gente sinalizar é que nós estamos num conflito geracional. O que nós temos hoje no mundo é um conjunto de líderes velhos tentando retomar a ordem bipolar que fazia sentido na cabeça deles. Donald Trump tenta fazer isso o tempo inteiro. Donald Trump quer uma guerra fria onde ele se sente tranquilo de agir porque ele sabe o que são zonas de influência, ele está disposto a respeitar isso com relação à China, ele sabe o que é isso, quem tem que obedecer e quem não tem que obedecer. Essa quantidade de homens velhos que não tentam repor essa ordem bipolar, eles pensam em G2, G3, G5, porque eles não conseguem trabalhar com esse processo de participação no cenário internacional que tem sido dado cada vez mais a países que antes
não tinham os pressupostos para isso, né? No século XX fala quem tem tanque, quem tem arma, quem tem dinheiro. No século XXI fala quem tem tanque, quem tem arma, quem tem dinheiro, e também quem fabrica chip, quem tem terra rara, né? Ou quem tem simplesmente um líder que resolve ter a coragem de chegar lá e falar isso, falar aquilo, falar aquele outro. Por quê? Porque os canais de comunicação seguem abertos. E essa ordem internacional precisa se mobilizar para esse tipo de situação. Eu acho, Pedro, que a gente está saindo de uma ordem liberal para entrar numa ordem neoliberal, e isso me preocupa demais. E quando eu uso esse neoliberal, é porque eu digo que a continuidade do capitalismo segue nos impondo uma série de condições e de restrições de ação, mas, ao mesmo tempo, esse processo de individualização das estruturas do poder vai efetivamente promover um sentido de que os controles que nós conhecíamos no século XX não são mais suficientes para os dias de hoje. E nós estamos vendo isso dentro da nossa pobre republiqueta aqui no Brasil. Um belo dia alguém levanta, faz um tweet, o outro lança um vídeo, aquilo viraliza e nós temos um problema sério dentro da presidência da República que tem que responder com esse tipo de situação. Ou seja, não sei se a gente pode falar em ordem e desordem, acho melhor a gente pensar em rupturas e continuidades, e aí eu acho que a questão planetária, a questão das grandes informações, ou melhor, das grandes tecnologias de informação, nos dão um cenário atual. Para terminar, Pedro, eu acho que no século XXI, quem apostou na independência dessa ordem liberal, ou seja, quem não aderiu a essa ordem liberal, foi o que se deu bem. Nós temos China, nós temos Coreia do Norte, nós temos Vietnã, que conseguiram sair na frente disso. E eu não consigo entender por que nós, no Brasil, continuamos querendo fazer parte da ordem, estarmos bem vestidos, dançar a mesma música que todo mundo, para tentar ser aceito na festa. O professor Wagner, eu ia deixar a América Latina aqui, o nosso quintal, para depois, né? Passar pelo Oriente Médio, enfim, falar de Europa. Mas, diante da provocação aqui do Fernando, a própria Ana falou sobre o Brasil, você já tinha passado por América Latina, né, brevemente. Vamos descer agora, né, o debate, né? Acho que a gente pegou ele de um ponto de vista teórico e maior, né, e conceitual. Vamos começar a descer pelas regiões aí, né? Como é que essas lutas pelo poder e essa continuidade, ruptura, ordem e desordem se manifestam no Brasil e na América Latina? Como é que a gente sente isso? Bom, Pedro, eu queria começar ressaltando, eu acho que a lembrança que a Ana trouxe sobre a participação do presidente, do então recém-eleito, pela terceira vez, presidente Lula, na COP27 no Cairo, acho que essa lembrança que ela trouxe foi muito feliz, né? Porque ali o presidente Lula fez um discurso, né, uma leitura dessa conjuntura internacional muito sofisticada, muito complexa, né? Mas o fato acho, que o Brasil é talvez o polo mais fraco, um dos polos mais fracos dos BRICS, porque a gente não tem nenhuma perspectiva, né, de que uma postura, digamos, trabalhando por uma multipolaridade, uma multilateralidade, por graus mais elevados de soberania do sul do mundo, a gente não tem nenhuma garantia que, a partir de 1º de janeiro de 2027, isso continue, né? Porque aqui é política de governo, infelizmente, esse tipo de coisa não se constitui como política de Estado, né? E mais, né? Eu acho que é uma provocação, né? Aquilo que muita gente já usou, né? Que eu acho que é um termo muito, muito espirituoso. O Brasil é um swing state, né? Nós somos um território em disputa por esses dois grandes blocos, digamos assim, né? Um bloco liderado pelos Estados Unidos, a grande ilha, digamos, né? Para a gente pensar na geopolítica clássica, e o bloco, que é a grande porção de terra, que é o bloco euroasiático, hoje dessa aliança aí de China e de Rússia, né? Acho que o Brasil vai para lá e vai para cá, e isso vai meio que ao sabor das eleições, né? O que é ruim, porque não tem, de fato, um caminho estabelecido, porque a burguesia interna não tem projeto para isso, a população não se liga nisso, a academia não tem muito o que dizer sobre isso. Esse aqui, por exemplo, é um dos poucos esforços que se fazem para pensar esse tipo de coisa, esse programa e alguns outros programas, alguns outros espaços. Então, acho que o Brasil não consegue liderar um projeto de integração regional na América Latina, né? Não consegue dobrar o Milei, né? Os Estados Unidos e o governo Trump, especificamente, provavelmente vão passar a ter mais aliados na região com as eleições agora do Chile e da Colômbia, que se aproximam, né? A perspectiva de
do governo Boric, né, ter um candidato, né, desse conjunto de forças eleito no Chile, do governo Petro na Colômbia, são perspectivas relativamente reduzidas, né? Então, acho que você vê pegar a CELAC foi vergonhoso aquilo, né, daquela reunião que foi convocada pela presidenta de Honduras, a Xiomara Castro, na questão do posicionamento do Petro, lá atrás, né, a gente viu agora, parece que faz muito tempo, né, foi talvez um mês atrás, a questão dos colombianos que estavam sendo repatriados naquelas condições degradantes por parte do governo dos Estados Unidos, né, aí a reunião foi convocada às pressas e foi cancelada, quer dizer, o Brasil não tem muita possibilidade, acho eu, mesmo sob o governo Lula, né, de fazer avançar esse projeto de integração, e não é integração comercial, econômica, infraestrutural, logística que eu estou falando, estou pensando numa integração como posicionamento diante, né, dessas rupturas e dessas continuidades que o Fernando estava dizendo, ou diante de uma nova desordem internacional, como nós que estamos aí no campo das relações internacionais, da sociologia e da ciência política, lemos esse mundo aí diante de nós, né? Achei muitíssimo interessante, já volto para a América Latina, tá? Mas achei muitíssimo interessante as três dimensões, né, de rupturas que o Fernando trouxe, e ele é sempre muito brilhante aí nas reflexões dele, e talvez seja uma limitação minha, mas eu queria deixar uma pergunta para ele aqui, para a hora que, se ele achar conveniente responder, onde é que está a perspectiva de classe? Quando a gente pensa em sucessão geracional, quando a gente pensa em limitações da natureza, dos recursos naturais, e quando a gente pensa em novos atores entrando em cena e desoligopolizando a palavra. Onde que está aí? A gente ainda pode pensar em burguesia global, enfim, e a grande massa de trabalhadores queria entender melhor isso. Agora, pensando em América Latina, é isso, né? Eu acho que o Trump e o Musk estão aí incensando o Milei, né, que acaba sendo, como os colegas analistas argentinos dizem, né, um bom funcionário, né, um bom propagandista, uma espécie de pequeno Trump do Cone Sul, né, reproduzindo, você vê, uma coisa bizarra, ridícula, né, vai fazer um muro entre a Argentina e a Bolívia, meio que emulando aquele muro que é tão caro, né, para o Trump desde o seu primeiro mandato, né. Você tem o Bukele, que acabou de oferecer o país, né, El Salvador é um país pequeno, né, mas o Bukele acabou de oferecer o país como uma espécie de presídio, né, para condenados nos Estados Unidos, sejam eles estrangeiros ou sejam eles criminosos comuns estadunidenses, né? Você tem aí a situação de Cuba, né? Cuba por uma semana ficou fora da lista de países que os Estados Unidos consideram associados ao patrocínio do terrorismo, né? Eu vi nas redes sociais colegas nossos comemorando quando o Biden, de saída da Casa Branca, tirou Cuba daquela lista e passou uma semana, o Trump já recolocou. Tem uma questão complexa, né? Complexa, que é a relação do governo Trump com a Venezuela. O Trump mandou um emissário, o Maduro recebeu o emissário no Palácio de Miraflores, e naquele dia a gente viu que a Maria Corina Machado e o Edmundo Gonçalves foram rifados em praça pública, né, pelo governo Trump. Que mais que a gente pode falar, né? Que outros países, né? E tem uma questão super importante e complexa, que aí sim eu acho que tem muita altivez. Eu acho que isso a gente poderia explorar mais, né? Tem muita altivez pensando em América Latina e nas relações da América Latina com o governo Trump dentro dessas três rupturas que o Fernando traz, ou dentro dessa nova desordem que nós estávamos imaginando, né? Nós, você, Ana, eu, enfim, que é a postura da Cláudia Sheinbaum, né? A postura do México, né? O México que tem aquele velho ditado que os mexicanos sempre dizem, né? Pobre México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos, né? E o México tem tido uma postura, me parece, o governo mexicano, de bastante altivez, né, buscando garantir graus de soberania. A gente não tem acesso, né, a todos os acordos que são feitos, a todas as informações nas reuniões a portas fechadas, mas acho que o México está trilhando, nesse momento de margens de manobra tão reduzidas, né, está trilhando um caminho muito interessante, né, nessa relação com esse novo mundo desordenado, esse mundo de tantas rupturas e de algumas continuidades, e esse mundo, sobretudo, sacudido todos os dias, praticamente, pelo presidente Donald Trump, né? Assim, muito genericamente, eu acho que é isso, mas só para fechar mesmo, eu acho que Trump entende, né, ele reitera, né, a velha doutrina Monroe, mas sobre nova roupagem, mas assim que eu acho que ele entende que a América Latina é uma região natural da expansão dos interesses econômicos, políticos, geopolíticos, militares,
dos Estados Unidos, né? Não é muito diferente do que foram os governos democratas, né? É importante dizer, né? E aqui não é uma hipótese minha, é uma hipótese que a primeira vez que eu ouvi foi o André Martin, professor de geografia, que disse, né? Houve um cochilo aí quando os Estados Unidos se meteram na guerra do Iraque, depois ou mesmo depois dos ataques às Torres Gêmeas em 2001, e os Estados Unidos se focaram muito no Oriente Médio, né? Naquele período entre os anos 90 e começo dos anos 2000, ou durante a década de 2000, e aí nós pudemos aqui, né, ter governos mais autônomos, né, que foram os governos da chamada Onda Rosa. Mas eu acho que isso acabou tanto por problemas internos desses governos todos, de tantos movimentos de esquerda e esquerdas variadas, como acabou também porque, não sei, daquele golpe que houve em Honduras, depois Paraguai, depois Brasil, e tudo que aconteceu nos anos 2010 para cá. E acho que os Estados Unidos estão bem de olho nessa sua área, que eles consideram de natural influência, e acho eu, se fosse fazer uma aposta, que um prognóstico, é que o governo Trump vai colocar o pé no acelerador em relação a aumentar a influência dos Estados Unidos nessa região do mundo. Primeiro, para retirar, no que puder, a influência econômica da China, né, na região, e segundo, para poder acessar, né, uma região que é riquíssima em recursos naturais que são fundamentais para isso que o Trump imagina ser possível, que é reeditar uma era de ouro da indústria nos Estados Unidos. A América Latina pode, a contragosto ou não, fornecer alguns itens minerais ou outros energéticos fundamentais para esse intento, para esse objetivo de Trump e de Elon Musk também. Maravilha. Ana, muitos analistas, assim, de maneira, poderia dizer, generalizada, vou colocar assim, dizem que a América Latina não é prioridade dos Estados Unidos, não está na conta dos Estados Unidos. Os Estados Unidos se preocupam com a Europa, agora com China, né, com Rússia, com Eurásia, e que a América Latina não interessa, né? E outros colocam que a América Latina é a prioridade, não é a prioridade, assim, quer dizer, não é o número 1 na lista, é a prioridade 0, né? Vem antes de tudo, porque está na zona, porque está na zona de influência direta, então eles têm que defender primeiro aquilo que é a zona de influência direta deles. Então, a América Central, em primeiro lugar, e depois a América estendida, né? A América do Sul. Isso é o primeiro lugar. Depois que isso está controlado, aí vem as outras questões, né? O Trump levanta essas questões todas novamente, ao, sobretudo, colocar o Marco Rubio na sua, que é o Falcão republicano, é um neocon, né? Mas que se converteu ao trumpismo rapidamente, era um crítico do Trump, mas depois se converte rapidamente ao trumpismo, se torna muito leal a ele, é um anti-China brutal, absolutamente brutal, desde a primeira hora é um anti-China, nas suas atuações no Senado, e, sobretudo, a sua grande marca é a pauta antimigratória, né, contra latinos, sendo ele filho de cubanos americanos. Eu estava nos Estados Unidos num congresso, e o pessoal brincava na época, ele era pré-candidato à presidência, dizia, se esse cara ganhar, ele vai deportar os próprios pais, né? Era o nível de coisa que se falava, né? Filho de cubanos americanos, né? É um alucinado. E aí a América Latina entra na rota. Ela é colocada muito forte, né? Também por esse. E eu acrescentaria também pelo Elon Musk, que já teve todas as rixas com figuras políticas aqui no Brasil, e ele tendo um cargo agora de proeminência no governo Trump, isso voltaria a acontecer, né, a ter essas disputas, e aconteceu, né? Então, eu coloco essa questão mais ampla para você, da agenda, né, quer dizer, imperialista, o papel da América Latina do ponto de vista do império, né, de ser uma primordial ou secundário, né, uma provocação maior. E aí, pegando a fala do Wagner, que é muito interessante, e o Brasil nesse jogo? Qual que é o lugar do Brasil? Qual que é o papel do Brasil? A política externa brasileira, ela diz, nesse governo Lula 3, qual é esse lugar? Porque o Wagner fala, muito interessantemente, de um swing state, né? O Brasil é uma posição de swing, né? Mesmo essa posição de swing está colocada, enfim, são provocações. Obrigada.
Antes de falar propriamente assim, da América Latina, eu queria mencionar, eu achei que o Wagner foi muito feliz quando ele falou dessa imagem do Brasil como um swing state, um território em disputa, porque ele é muito fiel à realidade, né? Somos realmente, é um país em disputa, né? E não é qualquer país no cenário internacional. O Brasil tem um peso, você ter o governo do Brasil na arena internacional. Quem vai mover essa peça, né? Digamos assim. E é realmente uma disputa o que está se vendo em 2026 vai ser uma grande disputa. E também queria trazer alguns elementos do Horta, que eu achei muito importantes quando ele traz, e que depois que eu terminei de falar, eu fiquei sentindo uma falta também, porque quando eu localizo o senso de oportunidade e do presidente Lula de falar sobre a questão da governança global, tem aquele complemento que a gente sempre tem que falar, né? Tem solução para essa crise de governança dentro do capitalismo, né? Então, eu acho que o Fernando ele traz essa questão, que é a questão fundamental, né? E quando ele fala também assim, o Brasil parece que está querendo vestir o terno, né? Está querendo se adequar no figurino para participar de um jogo, mas é um jogo que não existe mais. Já está chegando tarde nessa festa, digamos assim. Então, realmente, às vezes a gente está neste lugar, um pouco defasado, digamos assim, né? E aí o Pedro me pergunta sobre o Brasil neste cenário com relação à América Latina. Eu estou muito pessimista, não sei se eu sou uma boa aqui para falar. Eu estou, gente, bastante pessimista. Eu comecei muito, assim, quando o governo começou, eu estava muito animada, achando que a gente ia partir para a agenda integracionista. Tem muitos amigos com quem a gente conversa, né, que são comuns aqui a nós, né? Pedro Barros, que aposta muito nessa questão da integração, e outros. Aquela primeira reunião, né, de cúpula da América do Sul foi em maio, no primeiro ano do governo Lula, maio de 23, que se falou, olha, vamos retomar a pauta da integração sul-americana. Mas aquilo não permaneceu, aquilo se perdeu, né? E o ano de 2024 foi muito ruim, no sentido do papel do Brasil e do governo Lula como um país importante, um governo importante na região para a retomada de uma pauta integracionista, né? Vou citar episódios, digamos assim, mas que são muito marcantes. A questão da Venezuela nos BRICS, né, que talvez tenha sido o mais comentado. A própria vacilação no cinturão e rota, a ponto de você ter, no primeiro semestre, o vice-presidente do Brasil indo lá na China, e praticamente todo mundo, né, assim, tá, vamos assinar o acordo, né, de cinturão e rota. E aí, no segundo semestre, é como se você estivesse falando de um outro governo, né? E mandam o Rui Costa lá para falar, não, a gente não vai assinar o cinturão e rota. E por que eu estou falando do cinturão e rota neste debate sobre a América Latina? Porque é um projeto de infraestrutura, e aí a gente pode debater aqui questão, né, da China, o papel, a ofensiva chinesa, mas é um projeto que tem uma capacidade de resolver questões de logística. O Wagner falou, não estou falando aqui de logística, mas a gente tem que falar também da questão logística, que ela é fundamental para a integração, né? O que é esse porto aí de Xangai, que chama, né? Em Lima, essa ofensiva do Trump em cima do Panamá, e o Panamá falou, não, somos colônia, somos não sei o que, mas saiu do cinturão e rota. Se o cinturão e rota não fosse importante, os Estados Unidos iam pressionar o Panamá a sair? Se não fosse uma coisa importante, algo importante para a integração da América Latina? Então, são gestos assim do governo brasileiro de um certo, às vezes, até descuido
com todas as diferenças que pode haver com Nicarágua, com o que é hoje, o que é a Nicarágua, não é esse o debate, mas por que ficar sem embaixador de parte a parte e deixar que isso continue assim? Isso tudo faz parte de um grande conjunto, né? É muito diferente o cenário comparado ao início do século, né? Lá atrás, quando era Chaves, Kirchner, Lula, Correia, Evo e tal, muito diferente o cenário. São muito grandes as diferenças, né? Entre Lula, Boric, Petro, Arce. É um outro cenário, mesmo o Obrador e agora a Cláudia. Mas há por parte do Brasil tirou o pé, sabe, assim, do acelerador, assim, tirou. É óbvio que você apostar na integração sul-americana, num projeto integracionista, com uma Argentina governada por Milei, não é uma tarefa fácil. Dá desânimo mesmo, digamos assim, dá tristeza, né? Mas você precisa ser coerente com aquilo que você também propôs, né? Então, a sensação que eu tenho, e eu pergunto aqui para vocês também, para todas as pessoas que eu conheço, principalmente aquelas que têm mais trânsito dentro do Itamaraty, o que está acontecendo? Qual é a disputa, né? Por que o Celso Amorim saiu mais de cena? Por que ele aparece menos? Principalmente depois daquela eleição na Venezuela. Quem que está dando o comando? Por que a gente parece estar tão alinhado com a França? Assim, parece que a gente está lá na época ainda do Rio Branco, sabe? Uma coisa com a França, com Macron. Por que a gente perdeu aqui a perspectiva integracionista dentro deste governo, né? No meio do governo? O Wagner trouxe muito bem algo que eu também comentei outro dia num vídeo que eu fiz sobre a CELAC. A Xiomara Castro foi abandonada na presidência da CELAC. Ela foi sabotada do início ao fim nessa presidência da CELAC. Aquela CELAC a reunião da CELAC que ela fez quando teve a invasão da embaixada do México no Equador, né? Ali desautorizaram ela. Agora, por exemplo, ela tentou puxar uma reunião da CELAC por conta do modo degradante, aviltante, desumano, violando direitos humanos totalmente, que os Estados Unidos estavam enviando deportados, tanto para a Colômbia, como para o México, como para a Guatemala, como para o Brasil, e ela não conseguiu sustentar essa reunião porque também não ajudaram ela a sustentar. E o Brasil é um desses, né, que não quis sustentar. Então, é um cenário muito difícil, na minha opinião, na América Latina. Eu concordo aí com o Wagner de que a Cláudia Sheinbaum ela tem um processo eles falam novo piso da quarta transformação, né? Ou seja, ela é uma continuidade do que foi o López Obrador. Ela é hoje importante, o México é importante. Aqui para baixo, na América do Sul, o cenário é complexo. Colômbia pode perder, Chile, né, praticamente, também esse governo Boric que está aí tem muitos problemas, principalmente nessa questão internacional. Corre o risco de, se o Brasil a gente não ganhar a eleição em 2026, ficar só o Uruguai com a Frente Ampla e a Venezuela com Maduro, e seriam dois governos progressistas que mal se falam, né? Porque também a Frente Ampla tem enormes críticas ao Maduro, o Maduro e o Mujica se desentenderam. Olha só, gente, é muito ruim, né, esse cenário. Tomara que ele não se cumpra. Agora tem eleição no Equador, né, que a Luísa González está lutando. Foi uma surpresa, para mim foi uma surpresa que ela tenha vindo tão forte para o segundo turno. Não porque a gente não acha que ela seja popular, porque o correísmo é popular e ela também é uma excelente candidata, mas justamente pelo peso de fazerem do Noboa, como fizeram com Bukele, como fazem hoje com Bukele, como peças estratégicas desse governo Trump. E só para terminar, o que você falou do Marco Rubio é muito importante. Não sei por vocês também, a impressão. Por exemplo, eu achei o Marco Rubio tão perdido naquela reunião de Riad com a chancelaria, com a equipe do Lavrov, né? Ele com a equipe dos Estados Unidos, o Lavrov com a equipe russa. Ele se sente muito mais à vontade do lado de cá.
Ele transita, aí ele foi para, acho que não sei se Guatemala ele foi, mas foi em El Salvador, foi no Panamá, e tem um pequeno país que eu acho que eles podem pegar para símbolo também, que é Cuba, que em 30 dias de governo Trump já teve 8 medidas novas, e conversando com os cubanos, companheiros de Cuba, eles tá no horizonte deles de haver até, inclusive, conflito armado. Eles consideram até uma escalada armada, assim, de ameaça a Cuba. Então, esse é o cenário hoje, infelizmente, da América Latina, e muitos questionamentos sobre esse papel do Brasil, né? Como que vai ser aí até o final do governo Lula. Que aula, hein? Nossa, que aula, hein, André? Juntar o Wagner e a Ana para falar de América Latina aqui é um privilégio. Horta, eu vou jogar você aqui, a gente vai continuar no Brasil, e depois nós vamos abrir para a comunidade as perguntas, fechar essa rodada aqui. Nós vamos abrir para a comunidade. Continuar, porque a Ana ela joga, né, coisas muito importantes para a gente pensar coletivamente, né? Sai do âmago da Ana ali, né? Que eu acho que é um âmago coletivo. Eu sinto que é um âmago coletivo, assim, uma coisa que vem de dentro, né? O que aconteceu? Tá certo? O que está acontecendo, na verdade, né? Essa coisa com a França, né? O que acontece no Itamaraty, né? Por quê, né? Enfim, ela destacou os pontos aí, né? Nós ouvimos bem. E me parece que é um anseio, quando eu converso com colegas, com amigos, dentro, fora, todos se perguntam isso, né? Então eu vou trazer mais uma vez também essas perguntas para você, Horta, né, com relação ao Brasil. E eu queria que você fechasse essa primeira rodada, né? E a China nisso tudo? Como fica a China? Pois é, então, como é que eu vou articular isso? Uma das características do século XXI é que cada vez mais o processo de produção da informação está descentralizado. Né? Acho que a gente pode concordar nisso. Né? Hoje em dia, cada um de nós aqui trabalha num veículo que atende uma quantidade de pessoas como o Jornal Nacional antes fazia sozinho, num canto. Hoje em dia nós temos 15, 20 disso acontecendo no Brasil. Só que isso não acontece só aqui, na nossa bolha de esquerda. Isso acontece em todos os lugares. Né? O processo de produção de informação hoje ele é descentralizado. E o Brasil ainda não conseguiu entender isso. Então, o que aconteceu com o Itamaraty? O Itamaraty, enquanto coordenado por Celso Amorim, enquanto o Celso Amorim estava dentro da instituição, ele era uma instituição produtora de informação. Então, assim, se você queria saber se a eleição na Venezuela foi correta ou foi fraudada, o Itamaraty ia levar 300 pessoas para dentro da Venezuela, ia usar o seu acordo lá, ia estar dentro das urnas, ia produzir um relatório no final, e no final desse relatório o Itamaraty ia dizer para o Celso Amorim, com uma série de embaixadores, técnicos, né, conselheiros de primeira, de segunda linha, não sei do que, todo aquele pessoal, mais pessoas da universidade, ia produzir aquele relatório e ia dizer para o Celso Amorim, olha, a eleição foi ok, ou não, a eleição não foi ok. Isso dava à política externa brasileira, naqueles períodos no início do século XXI, uma capacidade de ser efetivamente altiva e ativa, porque controlava o processo da informação. O que nós temos hoje, na realidade, é a terceirização do processo da informação por intermédio do Brasil. O Celso Amorim foi para a Venezuela com um grupo de 3, 4 pessoas. Ele não tinha condição nenhuma de dizer se o que estava acontecendo na Venezuela era correto ou não correto. Porque ele não tinha o acesso à informação. Porque o nível de sofisticação dos argumentos que foram apresentados, tanto por aquela universidade da Colômbia, com 2, 3 professores, inclusive aqui do Brasil, que falavam sobre estatística, sobre não sei do que, quanto pelo argumento da invasão tecnológica, o Celso Amorim não tinha como dizer isso. Então, o que acontece? Na falta das informações produzidas efetivamente pelo governo brasileiro, e eu estou falando aqui de Itamaraty, mas isso está geral, tá?
Isso está geral, do Ministério da Economia até o Ministério da Educação, as informações são terceirizadas. A pesquisa está sendo mal feita. A gestão dos fluxos de informação está sendo completamente caótica. E isso faz com que o tomador de decisão não tenha certeza no que ele vai dizer ou deixar de dizer. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que colocar. A incerteza brasileira se dá, em grande medida, hoje, por conta de uma falha clamorosa que nós estamos tendo no controle dos nossos fluxos de informação. Gente, os caras tentaram dar um golpe aqui no Brasil usando o WhatsApp para conversar. Você tem noção do que significa isso? Você imagina isso em 64, cara? Nunca aqueles militares de 64 iam fazer isso com o WhatsApp da vida. Então, assim, nós perdemos uma capacidade de pensar os limites do sistema que nós vivíamos no século XX e adequar para o século XXI. Além disso, ainda, né, infelizmente, o Brasil, e essa designação que o Wagner fez é clamorosa, né, como um swing state para o Brasil é isso desde a época do Vargas, né? Vamos lembrar da brincadeira do Vargas lá entre Alemanha e Estados Unidos, olha, quem dá mais a gente casa, né? Então, assim, não é de hoje que a gente é assim, né? A gente já está nesse espaço assim, só que outros governos tiveram melhores capacidades de extrair valor desse processo, como a gente viu do Vargas. O Vargas consegue uma siderurgia da Alemanha e uma dos Estados Unidos. Uma que vai para Minas Gerais e a outra efetivamente se tornou a maior brasileira. Então não é pouca coisa. Hoje não. Hoje nós não conseguimos ser swing states realizando valor internacional. Nós fomos tentar com a China conseguir troca de tecnologia para baterias de carros elétricos e para painéis solares e a China não quis fazer essa troca. Por que não quis fazer essa troca? Porque a posição política brasileira não é sólida. E isso vem desde lá atrás, quando nós, por exemplo, demos asilo pro militante italiano aquele, como é que é o nome dele? Cesare Battisti, e em seguida o presidente posterior tirou o asilo e o STF disse, ok, pode tirar. Ou seja, na medida em que nós começamos a trabalhar os nossos fluxos de informação de forma completamente equivocada e conseguimos estabelecer que as nossas decisões de Estado elas são tão variáveis quanto a doutrina política que estiver ali colocada, nós deixamos de ser um parceiro confiável internacionalmente, seja para Estados Unidos, seja para a China, no meio dessa confusão toda. Nós voltamos a ser aquilo que durante muito tempo a gente lutou para não ser, que os Estados Unidos se chamaram de República das Bananas. O que era a República das Bananas? Era aquele tipo de Estado em que as decisões de Estado eram tomadas a partir dos interesses do ditador do momento. E isso tem muito a ver, essa lógica institucional que nós criamos no Brasil a partir de Temer e Bolsonaro. A lógica do grupo do momento fala e grita e nós não temos a consolidação efetiva de um núcleo de decisões de Estado. Isso faz com que nós tenhamos uma política educacional tremendamente falha, uma política de ciência e tecnologia completamente insuficiente, porque a política de ciência e tecnologia, o Wagner e a Ana sabem disso, porque a América Latina padece disso, ela precisa de 20 anos para poder dar frutos, você não consegue investir 2, 3 anos. Então, nós não conseguimos nunca sair desse espaço, por quê? Porque a nossa institucionalidade se tornou cada vez mais porosa, cada vez menos consequente e estruturada. E nesse processo todo, o Brasil fica, hoje, ele é um parceiro não bem visto no cenário internacional. Eu estou para dizer para vocês que hoje nós estamos mais atrasados frente às transformações econômicas e sociais que estão acontecendo no século XXI do que estávamos no século XVIII, aliás, do que estávamos no século XIX. No século XIX, nós tínhamos o Barão de Mauá tentando implementar aqui industrialização. Hoje, nós estamos muito longe de qualquer tipo de soberania de dados, de qualquer tipo de produção tecnológica nesse sentido. Não temos condição nenhuma de entrar nessa festa, Ana. Né? A festa está terminando e a gente está... A festa do petróleo está terminando e a gente está entrando lá. Opa, estou trazendo petróleo aqui da Bacia Norte. Vamos tirar... Vamos detonar todo esse negócio de Amazônia aqui, vamos tirar o petróleo para a gente entrar nessa festa. Não está dando mais. E aí, só para... E esse é o problema do Brasil hoje, Pedro. A raiz disso tudo está lá atrás no golpe contra a Dilma.
Quando nós esquecemos o que era um mandato, quando o parlamento esqueceu qual era a sua função, quando o STF esqueceu, porque hoje o Gilmar Mendes vai a todos os lugares fazendo meia-culpa. Não, erramos. Mas a primeira decisão que fragilizou totalmente o Estatuto Institucional Brasileiro é dele, quando ele dá uma decisão completamente maluca de não permitir o Lula ser ministro das Relações de Dilma. Ali ele chancela qualquer tipo de estruturação do golpe. Então, assim, para a gente reverter isso tudo, meu amigo, agora, nesse momento, é muito investimento, sim, em institucionalização, em educação popular, em educação para a população. A gente precisa reconstruir isso tudo que a gente jogou fora. Jogou fora em cima de alguns sonhos completamente perdidos. E só para finalizar na pergunta do Wagner, Wagner, eu tenho muita dificuldade de, no século XXI, achar que o marxismo é suficiente para explicar as grandes transformações que nós estamos vivendo. Veja o que eu vou dizer. Ele é necessário, mas ele não é suficiente. Eu não entendo o século XXI sem entender necessariamente as questões de formação de mais-valia, valor e toda a consubstanciação que o capital nos deu. Mas eu não consigo entender só com essas ferramentas. Eu preciso necessariamente, a partir dali, entender Adorno, eu preciso entender a escola de Frankfurt, eu preciso entender pós-modernidade, eu preciso trabalhar com categorias. E isso fica muito difícil para a gente traduzir de uma forma pedagógica para o trabalhador. E aí esse é o grande problema. Porque no século XX a gente tinha descoberto, com a ajuda dos bolcheviques, como traduzir isso tudo para os trabalhadores de uma forma tranquila, que eles usassem como forma de batalha. Mas no século XXI nós não conseguimos isso ainda. Nós não conseguimos chegar para as pessoas e dizer, olha, você é Uber, meu amigo, mas você está mais ferrado que todos nós aqui, entendeu? Você acha que você é livre, mas você consegue ser explorado por alguém que sequer tem capital. Né? Porque hoje em dia, eu ouvi essa, Pedro, esses dias de um motorista de Uber. O cara era motorista de Uber e ele explorava 4 outros motoristas de Uber, porque ele tinha um cartão de crédito. Então ele ia na locadora, alugava os Ubers, entregava na mão dos caras e cobrava dos caras um valor diário. E ele estava fazendo conta, porque ele tirava não sei quantos R$1.000 por dia. Ele disse, não, eu estou tirando 1.300, 1.400 por dia de cada motorista. Eu fiquei olhando, meu Deus do céu. Aí eu perguntei para ele, mas os carros são seus? Aí ele me contou, não, eu alugo na locadora. Quer dizer, veja, as tecnologias de informação hoje, elas conseguem criar escalas de exploração sem que os indivíduos tenham controle sobre propriedade qualquer. Esse cara, toda a propriedade que habilitava ele a explorar os outros motoristas era um cartão de crédito válido, que ele, no final da conversa, me confessou que não era dele, era da namorada. Então, assim, é isso. Hoje o mundo se tornou um grande mercado em que tudo está completamente à venda e as pessoas sequer precisam ter dinheiro para comprar. Basta que você consiga encadear informações suficientes para fazer esse processo. E isso, gente, eu vou dizer bem sincero para vocês. A ordem liberal lá, né, do final da Segunda Guerra, não tinha nunca pensado numa situação dessas, nem aventado essa possibilidade. E agora nós estamos com esse pepino na mão. Como é que eu faço para reorganizar lutas nesse processo? Como é que eu faço para explicar relações de causa e consequência para a minha população explorada e para as pessoas que estão passando necessidade dessa situação? Que é um exemplo claro, Porto Alegre. Porto Alegre, minha cidade, minha querida cidade, saudade de Porto Alegre, viveu uma enchente que matou um monte de gente, destruiu as pessoas. Por quê? Porque houve desídia e irresponsabilidade das prefeituras e do governo do estado, que foram reconduzidos à prefeitura e hoje tem 60% de aprovação. Por quê? Porque não conseguimos comunicar relações de causa e consequência como a gente fazia antes, porque perdemos o monopólio da palavra, porque não conseguimos mais fazer as pessoas nos ouvirem. E aí, meus caros, o dilema marxista segue, como conversar com essas massas, como criar o sentido de classe, mas as ferramentas que eles tinham lá não são mais suficientes. E nem poderiam ser, né? O próprio Marx foi suficientemente inteligente para dizer, não vou falar sobre comunismo porque não sou um homem de sociedades comunistas, não consigo entender essa sociedade. Essa sociedade tem que se criar e pensar em soluções próprias para si mesmo. Então, é basicamente isso. A gente está tendo que trocar o pneu com o carro andando, Pedro. Entendeu? E o pior é que nenhum de nós aprendeu a trocar pneu, nem com o carro parado, entendeu? Então, assim, nós estamos numa situação complicada. Eu vou abrir espaço aqui agora, Wagner. O André agora, ele chega igual o Ronaldinho Gaúcho aqui, ali no auge ali, Fernando, do Barcelona, e distribuindo o jogo agora. É só pedrada. Ele vai pegar a nossa comunidade aqui. Eu já
eu pego esse clamor aqui do Fernando e digo aqui para todos os trabalhadores do moinho todo, univos, dê o seu like agora, dê o seu like, compartilha aí, não é isso, André? Passa a bola para você. Tá, exatamente, Pedro. Deixa o like aí. Agora já voltou, tá bem devagar aqui. Agradecer a todo mundo que já compartilhou a live. Quem não compartilhou, compartilhe. Estamos aí com quase 1.300 pessoas assistindo. Deixa eu pegar aqui alguns superchats. Muitos comentários aqui, dando os parabéns para você, Pedro, pelo seu doutorado. Não vou ficar pondo aqui, que eu também não vou ficar levantando muito sua bola, não. Claro. É isso mesmo. Já fiz muito isso. Agradeço a todo mundo. Mas deixa eu pegar aqui alguns que chegaram aqui, ó, comentários e perguntas que chegaram. Os superchats primeiro aqui. A Elisa Tosetti mandou R$20. Muito obrigado, Elisa. Em um planeta enfrentando caos climático, o profundo fosso entre trilhardários psicopatas e o resto de nós que pagou horrores por carros elétricos e placas solares precisa ser a questão. Exatamente, Elisa. Da Viviane aqui também. Que alegria, professor Horta. Muito obrigado, Vivian. Silvia Regina também mandou aqui R$58. Convidados admiráveis com visões amplas dos fatos mundiais. Parabéns. Obrigado, Silvia. E aqui o último superchat que temos aqui é da Luciana Bauer. Grandes pensadores sempre neste moinho. Obrigado também, Luciana. Deixa eu pegar aqui alguns. Aqui, também da Erenice Santos, que debate maravilhoso. Obrigado, Erenice. Deixa eu ver algumas perguntas que chegaram aqui do pessoal, Pedro. Cadê aqui? Do Henrique Crispim. O governo Lula corre o risco de ser desestabilizado? Às vezes não é nem o risco, né? Já está sempre no alvo. Mas... É a certeza. Nossa, da Salete Farias, que eu gostaria de ouvir dos convidados se o Eduardo Bolsonaro pode causar algum estrago diante da sua investida contra o nosso país. Que também do Raimundo Luiz. Gostaria que os convidados comentassem sobre como uma possível volta da extrema-direita ao poder no Brasil impactaria o futuro dos BRICS. E aqui chegou um comentário, uma pergunta do Orlando, tem um pouco a ver com o que o Fernando estava falando agora no finalzinho, né? Eleitoralmente, extrema-direita e direita brasileira ficar mais forte por militância via WhatsApp ou pelos 40% de abstinências, né? Como trazer essa gente para o nosso campo? Então, acho que foram algumas perguntas que chegaram. Se chegarem mais, podem ir mandando, o pessoal que eu já apoio aqui na tela também. E nosso vamos distribuir uma para cada, né? Volta naquela primeira lá, André, fazendo favor. Aliás, tem uma que eu não peguei aqui, até passei aqui do Álvaro. Com os Estados Unidos largando a mão da Europa, será que eles vão aumentar mais a pressão na Ásia para tentar conter a China? Tinha escapado essa aqui que estava separada aqui também, Pedro. Quer começar por essa? Vamos. Quem quiser pegar, pode ficar à vontade. Pessoal, a gente faz uma para cada e... Quer comentar, Fernando? Diante do silêncio dos colegas aí, eu até fiquei não é uma questão que eu estava tentando entender a pergunta aqui, na verdade. Não é uma questão de será que eles vão, é uma questão de ser essa a estratégia de Donald Trump. Donald Trump sabe que não pode lutar todas as frentes no mundo, apesar de ser completamente maluco, ele não é burro, ele sabe que não pode enfrentar uma organização militar com guerras, com antinomias ou com problemas na Europa, com problemas no Oriente Médio, com problemas na África, com uma América Latina não domada. Ele sabe que o mundo nesse momento não pode, e ele sabe que o objetivo dele é a China. Então o que ele quer? Ele quer colocar a Europa no seu devido lugar, e o lugar da Europa não é mais o lugar daquele século XX, ele está dizendo isso muito claramente. Talvez pela primeira vez em 2000 anos a Europa hoje seja periferia do sistema tecnológico internacional. É uma das coisas interessantes. Eles estão preocupadíssimos sobre isso, porque eles não conseguem entender como viver nisso, né? E as discussões sobre Big Tech, inteligência artificial, mostram exatamente isso. Eles estão do nosso lado. Eles estão sofrendo os problemas que o Brasil sofre, né? Porque eles são hoje periferia nesse processo. Então, ele quer uma Europa controlada, ele quer uma Rússia que não esteja de mãos dadas com a China, portanto, ele vai negociar com o Putin a Ucrânia exatamente nisso. O que você quer? Você quer isso? Então tá, então te afasta um pouquinho da China, né? Para a partir dali ele poder realmente centrar fogo naquilo que é
o caminho que os conservadores norte-americanos já anteviam há muito tempo. Vamos lembrar que o Stefan Walt chegou a pedir, o Mearsheimer chegou a pedir em artigo de jornal que os Estados Unidos bombardeassem nuclearmente a China para evitar que a China se tornasse um país concorrente economicamente com ele. Então, assim, os conservadores deixaram aberto todas as condições de embate com a China, só que eles precisam de um mundo afeito a isso, eles não podem fazer isso nesse mundo que nesse momento está tão espinhento. Nesse momento você tem um conjunto de rebeldes num país do Oriente Médio, os Houthi, que levantam e bombardeiam o Estado de Israel. E você não pode iniciar uma guerra nesse sentido, porque esses caras podem fazer um estrago gigantesco. Então você tem que controlar a situação, que é o que ele está fazendo. Eu acredito que no período de 1 ano, se ele conseguir isso, aí sim ele vai para a China, e a China sabe disso. Então a estratégia dele é essa, e a estratégia da China vai ser manter todo o mundo turbulento, vai ser negociar com a Europa para não permitir que esse colchão fique estabilizado para que os Estados Unidos possam olhar somente para a China e aí tentar alguma maluquice, alguma loucura. Perfeito. Não, isso já foi. Acho que é esse aqui, né, André? Wagner, vai nessa aqui pra gente, por favor. Você me tocou nisso aí e tal. Que é qual? Desculpa, eu não sei qual é a pergunta. Quer que eu leia, professor? Gostaria de ouvir dos convidados se Eduardo Bolsonaro pode causar algum estrago diante da sua investida contra nosso país. Difícil saber, cara. Não sei. Eu acho que... Eu vou emendar na pergunta que foi feita pelo... Eu anotei aqui, pelo Raimundo, qual é o futuro dos BRICS se houver uma mudança de governo no Brasil. Interessante a gente lembrar que durante o governo Bolsonaro, o 2018, 2022, 2019, 2022, o Eduardo Bolsonaro ficava tuitando contra a China, contra o embaixador chinês e tal, mas o Brasil, naquele momento, bateu recordes de negócios, né, de comércio, principalmente de exportação, para a China, né? E não se especulou em nenhum momento do Brasil deixar de receber qualquer tipo de investimento chinês, né? Pelo contrário, eu acho até que tanto naquele governo quanto no atual governo Lula, existe, não tenho certeza disso, mas eu acho que existe uma esperança de muitos atores de que a China seja um vetor de reindustrialização do Brasil, de uma tentativa de desperiferização, né, de tirar a gente da periferia do mundo, porque hoje, de fato, a gente continua sendo, né, o Brasil é meio como um golfinho, né, para a gente fazer aquela piada que se faz com que os torcedores do Flamengo, Fluminense e Vasco fazem com o Botafogo, né, ele vem à tona, faz uma graça e depois submerge, né, o Brasil tem um pouco isso na sua história. De vez em quando a gente faz uma graça, digamos assim, eu sei que é meio desrespeitoso até falar nesses termos, mas a gente faz algum tipo de ensaio desenvolvimentista, um ensaio para sair dessa posição de 5 séculos de produtor exportador de bens primários, de matérias-primas e commodities, e depois a gente submerge de novo para essa condição. Eu acho que teve, no governo Bolsonaro, mas principalmente no governo Lula, uma esperança de que a China possa vir com recursos para a gente se reindustrializar de alguma forma, para deixar de exportar tanta coisa in natura, processar aqui, depois colocar no navio e mandar para lá, né? Agora, um segundo governo Bolsonaro, eventualmente, ou um segundo governo de extrema-direita a partir de 2027, que é uma coisa que eu acho que está no radar, não deve ser desconsiderado, eu acho que seria um governo muito mais, não sei, empoderado, para usar um termo do momento, né, uma palavra da moda, seria um governo com muito mais organicidade, para posicionar o Brasil do lado dessas forças que estão hoje governando o império, um império em declínio, para alguns um império em decadência, etc. Mas eu acho que num segundo governo, se a extrema-direita brasileira tiver a oportunidade, ela não vai tergiversar, como talvez tergiversou nessa relação em que lugar colocar o Brasil no mundo. Eu queria só comentar muito rapidamente, eu sei que eu estou me alongando, mas vamos lembrar só um ponto que eu achei muito interessante que o Horta acabou de dizer sobre swing state. O governo Geisel, ditadura militar, né, soube usar muito bem isso dentro ainda do mundo ocidental, mas, por exemplo, o Brasil recebeu tecnologia e recursos para desenvolver energia nuclear da Alemanha, da então Alemanha Ocidental, o que provocou certos dissabores em Washington, né? O Brasil recebeu investimentos do Japão, o Brasil retomou relações com a China, né?
se aproximou de países árabes, etc. Então, acho que o governo Geisel sabia fazer isso, ou fazia bem, né? O Itamaraty naquele momento. E talvez nesse momento de governo Lula 3, de fato, a gente está falhando nisso. Por falar em países árabes, é um ponto que a gente não tocou aqui, mas o pan-arabismo, eu acho que é uma coisa, né, hoje totalmente fora de moda, fora de contexto, e se a gente parar para pensar, desde o governo Bush, o Bush filho, o governo Obama, etc., vários estados árabes foram, né, praticamente sumiram do mapa, né? Estou tentando pensar aqui no Iraque, na Líbia, no Líbano recentemente, na Síria, naquilo que se passa na Palestina, né? Eu vi aqui a Salete falou de uma estátua do Trump em Gaza, eu vi ela no chat, desculpa tomar a liberdade de comentar uma outra questão que não foi colocada, eu não vi nenhuma estátua do Trump em Gaza, eu vi um vídeo de inteligência artificial que me parece que o próprio Trump replicou, né, postou nas redes dele, eu não sei se vocês viram, em que em Gaza haveria ali um grande empreendimento imobiliário e está lá o Elon Musk, o Trump e o Netanyahu tomando sol e né, se divertindo num balneário, como ocorre, né, quando você vai a uma praia, você está ali descansando, aproveitando e tal. E isso é alguma coisa, acho eu, né, muito subjetivo e muito simbólico, é muito da subjetividade desse momento do mundo que a gente está vivendo, né? Que você dinamita o direito internacional, dinamita a história de populações inteiras que estão aí lutando por sua terra e por seus direitos há tantas gerações, né? Dinamita qualquer tipo de concertação e transforma tudo num empreendimento imobiliário, né? Num grande negócio. Acho que aquele vídeo que está sendo replicado aí aos montes nas redes sociais é um vídeo muito didático, né? Desse mundo que a gente pode estar, né, de cara para ele. E enfim, né, achei extremamente interessante, né, o que o Fernando trouxe também, quando ele está falando desse caso, do cara que é Uber, que usa o cartão de crédito da namorada, com esse cartão de crédito aluga 4 carros e coloca 4 outros trabalhadores, quer dizer, é um explorador da mão de obra, um produtor de mais-valia, que não é dono, né, de nada, não tem propriedade nenhuma, isso realmente é absolutamente perturbador, e mostra para a gente está falando aqui de Oriente Médio, de China, de Rússia, de Trump, de não sei o quê, mostra que as rupturas e que a desordem estão aqui na esquina, na verdade, né? Estão aqui do lado da gente, né? Não estão tão longe assim. Bom, desculpa me alongar muito, mas agradeço muito a oportunidade. Você é dono e proprietário aqui, Wagner. Fica tranquilo, a gente gosta de te ouvir, a gente está aqui para te ouvir. Tamo junto. Ô, André, não, maravilhoso. O André, sobrou espaço para a gente dar uma pergunta final aqui para a Ana, porque depois a nossa dica cultural ainda vai circular. E tem que ser bem cabeluda, tá, André? Porque nós estamos aqui para ouvir a Ana. Não vem com uma bobinha aí, que para nós tu só largou pedrada, tá? Então. Não, eu só pego o que o chat manda aqui, né? Não, tá tarde já estou raciocinando mais fraquinho. Vou pegar a última que sobrou aqui das perguntas, que é o comentário do Orlando Balbino Neto. Antes de eu pegar, deixa eu só agradecer aqui que chegaram uma dos superchats aqui da Bárbara, mandou o superstick R$10, obrigado, Bárbara. Da Marisa Werkmeister. Itamaraty não tem o direito de se intrometer na eleição de qualquer outro país. Tucano Amorim ainda cometeu uma traição. Maduro não apoiou os golpistas. Obrigado, Marisa, por comentário. Mandou R$5 aqui. E a Luciana Bauer mandou mais R$1,99 aqui. R$2. $2, na verdade, né? México promete ser a cabeça da resistência. Obrigado, Luciano, mais um superchat. A pergunta que ficou do Orlando Balbino Neto. Eleitoralmente, extrema-direita e direita brasileira fica mais forte por militância via WhatsApp ou pelos 40% de abstinências? Essa foi a última que chegou aqui. Ai, gente. Pois é, eu li essa pergunta e eu estava lembrando aqui da eleição da Alemanha. Lá diminuiu a abstenção, né? Eu acho que ele estava tentando falar aí de abstenção, né? Foi o que eu entendi da pergunta. Quando está escrito eu acho que ele está opondo aí participação e não participação, né? O que faz a extrema-direita ficar mais forte, né? Isso, não, a abstenção que ele está falando, né? Isso, é a abstenção. Pois é, por isso. Aí eu estou aqui lembrando essa eleição da Alemanha que teve no domingo, que diminuiu a abstenção, né? Aumentou a presença, a extrema-direita, inclusive, foi lá para cima, né? Para cima dos 20%. E eu vi uma das análises falando que isso também contribuiu, né? Mais gente foi votar. A gente tem um exemplo aqui do Chile também, né? O Chile, quando você... acho que é no plebiscito da primeira proposta constitucional, o voto deixa de ser voluntário e passa a ser obrigatório também, aumenta obrigatoriamente a participação.
É assim, um absurdo o que acontece da votação na extrema-direita e mais suscetibilidade, inclusive, às fake news, esses métodos. Eu acho que o Fernando trata muito bem esse tema. Essa pergunta poderia ter sido para ele, o Fernando Horta, né? Ele, inclusive, ficou demonstrado aqui no nosso debate que ele tem um carinho aí por esse tema, né? De entender essa questão da comunicação e desse grande desafio. Acho que o Fernando, inclusive, trouxe 2 temas que eu e Wagner comentamos menos: a questão ambiental e climática e a questão da comunicação. E eu já fiz de propósito, viu, Ana? Que é para tirar o pessoal de campo. É esse o negócio, entendeu? Joga a bola onde eles não estão. Mas também pode ver com uma complementaridade. Assim, você trouxe temas que nós não trouxemos tanto. Mas realmente você nos provoca a pensar em temas que nós não trouxemos, digamos assim, não mobilizamos com a força que você mobilizou. E essa questão da comunicação, né? E da fronteira da tecnologia, né, de como isso tem sido apropriado pela extrema-direita, pela direita, pelos neofascistas e pelos neoliberais também, aí as misturas oportunas que acontecem, esse é o grande perigo, né? Aí mora o grande perigo. Basta a gente olhar a foto lá da posse do Trump, né? Quem estava do lado do Trump. Quem está sem cargo, mandando na gestão pública hoje lá dos Estados Unidos, né? Elon Musk. Então, eu acho que essa fotografia, ela mostra que é por aí que eles vão ocupando um espaço e que nós, quando eu falo, nós como campo da esquerda, né, campo progressista, estamos muito aquém do que precisaríamos estar, né, no uso das novas tecnologias de informação, de comunicação, para travar a grande batalha que sempre é a batalha de ideias, né, a batalha pelas opiniões, né, que está subjacente à batalha econômica, né, a batalha pelo poder, né, em que ela assim se manifesta aí no meio através da comunicação. Eu acho que é Maravilha. Isso. Maravilha. Não, perfeito. Maravilha, que debate, hein, André? Que é isso, hein? Hoje o moinho girou forte, hein? Excelente. 3 professores aqui de alto nível. Que 3 pedradas aqui, hein? Nossa, que maravilha. Missão cumprida aqui, bom demais. A gente tem um quadro final aqui, Wagner, só você que não participou ainda desse quadro, que a gente sempre pede uma dica cultural no final. Um livro, um filme, uma música, uma peça, qualquer coisa, né? Não precisa ser política, nem relacionada ao tema, tá certo? Mas pode ser, né? E fica ao seu critério, né? Eu vou começar com a minha, passo para o André e depois a gente pode seguir até a ordem aí, ficar mais organizado. A minha dica é a mesma dica, eu fui atrás da dica, na verdade, quero aqui legitimar essa dica, né? Como se não precisava, mas eu fui atrás e para mim foi muito bom, de um programa de umas 3 semanas atrás do grande professor, Sebastião Velasque Cruz, referência aí do campo das relações internacionais, da economia política internacional, e ele sugeriu uma série da Netflix que chama Terra Indomável. É uma série muito boa, né? O Fernando está aí, que é doutor em História, e conhece a história dos Estados Unidos muito bem. Conta ali um pouco da história dos Estados Unidos no século XIX, né? Ali entre os povos originários de um lado, os ultrafundamentalistas religiosos de outro, o exército de outro, né? E como é que aquilo vai se formando a partir da violência, né? Ou como diria um certo pensador aí barbudo do século XIX, né? A violência é a parteira das civilizações. Então, aquilo retrata muito bem, né? Os Estados Unidos é um estado, quer dizer, violento, né? E a violência gera aquilo, né? Que a gente citou aqui naquele programa, até inclusive, do Neil Ferguson, né? Que é digamos, o pensador neocon, né? O neoconservador mais inteligente que eles produziram lá, né? Ele diz isso, né?
a violência move os Estados Unidos. Então, isso mostra muito os Estados Unidos no século XIX. Fica a dica aí, Netflix, 6 episódios, né, dá para conferir lá, Terra Indomável. E a gente pede também para vocês deixarem aqui, já tem bastante dicas aqui, que a gente vai trocando as dicas, né? O pessoal já indicando aí Cartola e por aí vai. Andrezão. A minha dica que você falou de um faroeste, uma série de faroeste, a minha, na verdade, faleceu hoje o Gene Hackman, né, Pedro? E ele fez um filme que eu também gosto muito de faroeste. O filme que ele fez ganhou o Oscar pelo filme Os Imperdoáveis. Então essa é a minha dica. Em 92, o filme do Clint Eastwood. É aquela coisa faroeste bem tradicional, né? Mas para quem gosta, quem é vítima da cultura americana. Muito bom esse filme. Acho que o Kevin Costner também, né? Não, é com o Morgan Freeman, não lembro com quem mais, mas é um filmaço. Para quem gosta do tema, Os Imperdoáveis, e aí com a morte do Gene Hackman, que nos deixou hoje, grande ator também. E essa é a minha dica, Pedro, de hoje. Também é uma homenagem. Pô, nossa, foi muito bom, cara. Você me levou agora longe, na infância aqui. Professor Wagner, sua dica cultural. Cara, eu vou dar uma dica que aparentemente é mais singela, né? E que eu acho que quem está em São Paulo pode usufruí-la muito bem. Quem não está, pode acessá-la nos canais, né? Nas plataformas, no YouTube, no Instagram. Inclusive, elas se apresentaram agora há pouco, né? Hoje, 28 de fevereiro, com um trajeto que começa na Praça da República, que é um bloco de carnaval, mas é muito mais do que isso, que é o Ilu Obá de Mim, né? Que é um bloco de mulheres negras, que é assim, uma experiência estética, musical, política, absolutamente, todos os anos muito impactante, né? E eu estava conferindo aqui agora, para quem está em São Paulo nesses próximos dias, eu sei que muita gente vai assistir isso depois que já tiver passado, e aí então, já tiver passado o carnaval, e então acesse aí nos canais, mas elas vão estar novamente no domingo, às 13 horas, nesse mesmo percurso ali da Praça da República, a Avenida São Luís, Rua da Consolação, Xavier de Toledo, etc. Acho que seria isso, porque para mim sempre foi uma experiência assim muito, muito forte poder acompanhar essa manifestação cultural e política que é o ILU. Aqui vocês estão vendo o professor Wagner Iglesias, né? Lá na USP os alunos vêm. Ali no bloquinho vocês vão ver Wagner, o carnavalesco. Eu já tive algo parecido, já vi esboços desse Wagner assim, e nas noites paulistanas mais profundas e tenebrosas. Vocês vão lá, pessoal, encontrar o Wagner, vai ser legal. Sim. Que legal. Você vai passar na onde o carnaval, Aninha? O que você recomenda pra gente? Eu vou passar carnaval em Brasília mesmo. Eu gosto do carnaval de Brasília. Eu falo que a área de dispersão é grande, então você pode ir para o bloquinho, mas também pode sair fora, pode fazer outras coisas, você não fica ali preso só no pular carnaval. Eu vou trazer 2 dicas. Eu fui ao Chile nesse mês de janeiro. Aliás, desde os 50 anos do golpe, eu tenho ido mais ao Chile. Então, eu estou lendo o livro da Matilde, que é a mulher com quem ele ficou, né? A esposa com quem ele ficou até o fim da vida, né? Fiquei muito impressionada quando estive lá na casa La Chascona, né? Minha vida junto a Pablo Neruda. Toda a história do golpe, né? Toda a história daquele 11 de setembro de 73, muito impactante. Então, é um livro muito bom, ele conta do romance deles e com essa pano de fundo histórico. E eu estou lendo um livro também, Pedro, que com certeza você conhece, você que é o nosso especialista em Estados Unidos, o Philip Roth, Casei com um Comunista. Muito bom. Era uma dívida que eu tinha comigo mesma de não ter lido Roth, e aí, Estados Unidos, né? Perseguição aos comunistas, aquele século XX ali, segunda metade, passagem, né, para a segunda metade do século XX nos Estados Unidos, para tentar entender um pouco a alma daquele povo. Essa minha dica. Né? É isso mesmo. Macartismo. Muito bom, muito bom. Que legal, Ana. Nossa, que maravilha. Horta, você vai fechar com chave de ouro para a gente aí.
Também já recomenda aí onde você vai passar o carnaval, qual que é o seu bloquinho e tal, essa coisa toda aí que o pessoal já ficou animado. O meu bloquinho é em cima da minha cama, entendeu? É ali que eu vou passar o carnaval, né? Sem me mexer muito, porque na nossa idade, né? Se a gente vai curtir um carnaval, precisa ter uma boa dose de anti-inflamatório, oxigênio, né? Iridoide, um monte de coisa, porque o mundo já não é mais o que era antigamente, tá? Não sei. Ô, Wagner. Os rapazes aqui estão... Não, deixa ele terminar. Eu tenho que fazer uma correção numa informação que eu dei. Tá, vai lá, Horta, vai lá, fica tranquilo. Então, meu carnaval é esse. Né? No máximo, assistir uma Sapucaí, mas mesmo assim, ainda hoje em dia as coisas estão meio pobres, enfim. A minha dica são 2 filmes que eu trabalho muito quando a gente começa a universidade para dar aula para a gurizada, né? A gente não pode sentar com o Marcos de imediato. Esses dias me apareceu um amigo dizendo, não, vamos fazer um curso para a juventude com leitura hard de Marx. Eu digo, sim, vai quem? Né? Quem é que você vai levar para ler o Capital, né? Horas e horas? Não existe isso. Então, assim, tem duas dicas que eu dou para a gente começar a se tocar do que está acontecendo hoje no mundo. Um filme é um filme conhecido dos anos 2000, mas que muita gente não assistiu, que é um filme que no Brasil saiu com o nome de Amnésia, tá? Mas o nome dele em inglês é Memento, com o Guy Pearce. Esse filme é fantástico, o diretor dele é o Jonathan Nolan, tá? E esse filme trabalha a teoria da história e grande parte de teoria da comunicação como poucas coisas a gente viu ainda. Se você não assistiu esse filme, assista. Mas assista assim, de verdade, sabe? Esse é aquele tipo de filme que não dá para assistir no banheiro e deixar o filme rolando, porque quando você voltar, você não sabe mais nem o que está acontecendo, entendeu? Assistir assim, pega a pipoca, senta e assiste. Amnésia, ou que saiu o título original em inglês, é Memento, tá? E logo depois desse, e até isso é uma brincadeira que a gente pode fazer com o pessoal aqui, Pedro, que o pessoal assista esses 2 filmes e depois volte aqui e comente aqui embaixo o que resultou disso, tá? O outro filme que eu queria que vocês assistissem também é um filme que é chamado, no Brasil, né, saiu com o nome de Alien Covenant, que ele é de 2017, é do Ridley Scott. É um dos filmes da série Alien, tá? Só que esse filme especificamente, eu vou já quebrar o pau e passar isso para vocês. Ele fala sobre o fascismo. Só que pouca gente entendeu que é sobre fascismo. O filme inteiro é fascismo. A primeira linha do filme é fascismo. Vocês vão ver o cara, o autor, aliás, o personagem central ouvindo Wagner, literalmente. Ele passa o filme inteiro falando disso, mas ninguém se dá conta de que aquilo ali é a estrutura fascista. É um filme que todo mundo pensa que é só ficção científica, mas na realidade é um baita filme de denúncia de como isso funciona. E se você juntar essas 2 coisas, aí eu acho que você não dorme de noite, se você assistir os 2 filmes. Então, depois você volta aqui e deixa para nós aqui nos comentários embaixo como é que foi essa experiência de assistir esses 2 filmes em sequência, tá bom? Como é o nome desse último? Esse último é o Alien Covenant, né? Eu não sei como é que ele saiu. Eu acho que saiu com esse nome mesmo em português, né? É o último filme dele em 2017. Alien, Covenant, né? E de novo, entra nele pensando assim, o Fernando disse que ele fala sobre fascismo, eu vou tentar entender por quê. E vocês vão terminar o filme dizendo assim, caramba, se o Fernando não tivesse me avisado, eu não tinha atentado para isso. É parte do Prometheus. O Prometheus é um grupo, mas esse é o outro filme. É o filme de 2017, tá? Com o diretor é o Ridley Scott. Boa. Filmaço, aliás. Se é do Alien, é bom. Também já assisti, gosto muito. Gosto do primeiro. O André sempre fala do Alien. Wagner, você que foi citado aí como trilha sonora do... Pode falar, se levanta a mão. Não sou eu, hein? Não sou eu. Não, eu só queria fazer uma correção. Eu estou pensando que hoje é sexta-feira já. Hoje é quinta-feira. Então, esse desfile do Ilu Obadmin é amanhã, 19 horas, saindo da Praça da República. E vai até às 23 horas, não sei. E no domingo, saindo da Rua Conselheiro Brotão, né? Domingo 13. Então, amanhã, sexta-feira, 28, e domingo, acho que é dia 2, né? 2 de março. É isso aí. Domingo 2, né? É isso. Que maravilha. Perfeito, hein? Que programa, hein, André?
Que coisa, hein? Perfeito. E antes daí de ser rápido, deixa eu só agradecer a Bárbara, que se tornou membro aqui mandou um superchat, agora se tornou membro. Muito obrigado, Bárbara. Bem-vinda ao clube. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado. Nós agradecemos muito vocês aqui no nosso pré-bloquinho. Eu agradecer muito aqui os nossos convidados. Um agradecimento especial para todos vocês aí, que eu completei aí uma travessia longa no meu doutorado, né? Defendi ontem minha tese lá no Departamento de Ciência Política, na USP, e vocês fazem parte disso aí, que vocês me acompanharam aqui nesses últimos tempos aqui nessa jornada. Não foi fácil, né? Como tem doutores aqui que sabem, já passaram por esse processo, mas foi bonito, foi uma jornada bonita e eu me sinto bastante realizado nesse momento. Eu agradeço muito o André, meu parceiro aqui, meu escudeiro, né, fiel escudeiro. Agradeço toda a comunidade que está aqui conosco, Dona Silvia, Dona Ana, né, sempre nos apoiando, de que eu já dei um abraço já pessoalmente, e toda a nossa comunidade aqui, né, e agradeço muito vocês, viu? Vocês são muito, muito importantes assim nessa caminhada nossa, tá bom? É uma vitória coletiva, né? Uma conquista coletiva. Tem um pedacinho aí desse doutorado aí de todo mundo aqui. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. André, muito obrigado. Aninha, obrigado. Sempre feliz. Ana Prestes, nossa militante da esperança. É uma alegria muito grande te receber. Muito obrigado, viu? Obrigado, Pedro. Boa noite, pessoal. Eu te agradeço, Pedro. Tchau, gente. Prazer. Muito obrigado, muito obrigado, Wagner. Primeira de várias, hein? Amanhã no bloquinho. Tamo junto. Estou à disposição para voltar sempre que vocês quiserem. Muito obrigado pelo debate, muito rico. Muito bom. Engrandeceu muito o debate, Wagner. Fernando, o perturbador. Não vai deixar ninguém dormir hoje com suas dicas. Enfim, saudades, viu, Horta, das suas perturbações aqui agudas. Muito obrigado, viu? Saudades, meu amigo. Obrigado, gente. Obrigado por tudo. Um abraço para quem está nos ouvindo e um abraço para os companheiros aqui. Maravilha, valeu, Andrezão. Até semana que vem. Semana que vem nós vamos ter um especial e no outro ao vivo. Valeu, tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.